Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías. No capítulo 49. Nós vamos ler o verso 15. Obrigado, mãe, por todas as vezes que lutou por nós. Se eu estou aqui hoje porque Deus usou a senhora. Eu amo, tá? Isaías capítulo 49, verso 15, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Feche os olhos rapidinho, nós vamos orar. Querido Espírito Santo, fala conosco, fala com a igreja, fala com seus filhos. Que o Senhor nos traga a revelação de que nós precisamos do teu amor. Senhor, aqueles que os pais falharam, que hoje, no Dia das Mães, talvez não seja uma data feliz para todo mundo. Alguns porque tiveram mães ausentes, outros mães violentas, sem afeto, sem carinho, sem cuidado. Outros porque já perderam suas mães. Mas o Senhor, de acordo com a sua palavra, o Senhor ainda está presente. O Senhor não esqueceu deste homem, desta mulher que chegou nesse culto aqui. O Senhor pediu para te dizer inicialmente que Ele não esqueceu de você. Não importa quão difícil esteja, quantas vezes você disse: eu só queria o colo da minha mãe agora. O Senhor mandou te dizer: você tem o colo dele ainda. Você tem um colo dele para você recostar sua cabeça, para você chorar, para você receber consolo, amor, cuidado. Que nessa noite o Senhor lhe revele o amor dele ao teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu tentar me recompor, eu estou muito emotivo hoje. Sempre que a gente fala de Deus, nós sempre pensamos nele na figura paterna. Só que nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus assexuado, ou seja, sem sexo. Deus não tem sexo. Portanto, a revelação de Deus sobre o amor de Deus não está centrada única e exclusivamente na figura masculina de um pai, mas na verdade na união de ambas as figuras, pai e mãe. A proteção, a direção, os limites que um pai deve colocar apontam para Deus, mas o cuidado, o amor também apontam para Deus, que uma mãe exerce dentro de uma casa. E portanto, para a gente ter uma revelação do amor de Deus plena, por meios terrenos, nós precisaríamos ter pai e mãe que representassem perfeitamente quem Deus é. Mas a nossa realidade é que nós não tivemos isso na maioria das vezes. Poucos de nós tivemos um pai ou uma mãe, dificilmente, mais difícil ainda, ambos representando Deus nas nossas vidas. Por conta disso, isso deixou sérias marcas no nosso coração, que nos impedem hoje de ter uma revelação do amor de Cristo. E o Senhor nos trouxe aqui, nos reuniu, e foi o que Ele colocou no meu coração, é que hoje Ele vai revelar o amor dEle ao teu coração, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele vai sarar todas as dores, todo o vazio, toda a carência que talvez a ausência de uma mãe deixou, ou mesmo a ausência de um pai. Falando de paternidade e maternidade como uma única coisa.
Então eu peço que você abra o seu coração. No texto que nós acabamos de ler inicialmente, diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? O texto ele começa nos falando com uma indagação. Será possível que algo nesse sentido aconteça? Porque dentro do ponto de vista de Deus e da palavra de Deus, o amor materno é o amor mais forte que existe. Portanto, para tentar fazer uma analogia, e Deus, a palavra de Deus e o Espírito Santo, ele é como um pai que tenta explicar para nós, seus filhos, verdades espirituais por meio de alegorias que são mais fáceis de entender para nós. Então, quando ele decidiu, por exemplo, revelar o amor dele, ele resolveu fazer isso através das relações paternas, porque ficaria mais fácil de entender para a gente. E aqui, quando ele vai explicar desse amor, ele fala, ele lança a mão exatamente da relação de amor mais forte existente na terra, a relação da mãe com os seus filhos. E ele faz uma pergunta que não possa acontecer de uma mãe, porque ele mesmo deixa claro, o profeta, que isso pode vir a acontecer, porém não é regra. É raro ver uma mãe abandonar, deixar o seu filho, o filho que ainda mama, o filho do seu ventre. E aí o Senhor então diz assim: mas ainda que essa remota chance venha acontecer, ainda assim você não está desamparado, esquecido, abandonado. Você ainda tem a quem recorrer, você ainda tem cuidado da parte de Deus. E ele termina esse verso falando: embora ela possa esquecê-lo, embora isso possa vir a ser uma possibilidade, embora isso, infelizmente na vida de alguns aconteceu, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. E a grande verdade, e quando Deus está falando nesse capítulo de Isaías, ele está falando da restauração de Israel. É um texto profético, falando do servo sofredor, apontando para Cristo e para tudo aquilo que ele faria e as promessas de restauração de Israel. Então, dentro desse contexto, ele lembra assim: olha, ainda que uma mãe, que é um vínculo tão forte, se esqueça dos seus filhos, eu não esquecerei de você. A gente tem um Deus que nos ama profundamente. Se a sua mãe não te amou, nós podemos encontrar alguns quadros aqui nessa noite. Filhos que foram amados por suas mães. Para esses filhos eu digo: Deus te ama mais que a tua mãe te amou a vida toda. Você pode ser um filho que pensou assim: eu estou muito bem, minha mãe sempre esteve comigo, ela não me abandonou e ela cuidou muito bem de mim. Pois bem, se você acha que o amor da sua mãe ele foi suficiente para te suprir emocionalmente, você pode imaginar o tamanho do amor de Cristo, que é inúmeras vezes superior ao amor que a sua mãe te deu. Para os filhos que não tiveram suas mães por qualquer motivo que seja a ausência física ou ausência emocional das suas mães, eu digo para você nessa noite que, para além daquilo que a sua mãe fez, existe um Deus que te enxerga e diz para você: eu te vejo, eu estou com você, eu não te abandonei. Agora, qual é o grande problema? Quero centrar boa parte da mensagem nisso aqui, é que a gente consegue viver uma vida cristã sem ter revelação pessoal de Cristo. Existem duas formas de nós conhecermos e recebermos revelação do amor de Jesus, do quanto Ele nos ama. Veja bem, a vida cristã sem essa revelação, sem a revelação do quanto Deus te ama, desse amor que Ele fala por meio do profeta, mostrando pra gente que esse amor é maior do que aquele que uma mãe sente pelo seu filho. Sem essa revelação, tudo que a gente vive é uma mera religião, e a gente precisa hoje refletir sobre isso. Porque existem duas maneiras de nós conhecermos as pessoas, ou mesmo a Cristo, segundo o apóstolo Paulo. E eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 16 e o 17, que diz o seguinte: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Outra tradução, Almeida, ela traz a seguinte tradução: de modo que de agora em diante ele diz que não conhece mais ninguém segundo a carne, não considera segundo a carne. Aqui, assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.
E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Veja bem, uma transformação. Quando a gente vai falar de Paulo fazendo essa afirmação, a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Porque Paulo era um judeu, como todos os outros, que tinha uma determinada expectativa a respeito do Messias. E o Messias que eles esperavam não era esse Messias sofredor, humilde, que morreria numa cruz. Eles pensavam em um rei forte, poderoso, que os libertasse então das mãos dos romanos. E aí, a respeito desta visão, Paulo fala sobre um conhecer a Cristo segundo a carne. Quando a gente tenta aplicar essa verdade na nossa vida, tem relação com o Deus que conhecemos, que Ele só supre nossas necessidades. Ele só faz aquilo que Deus tem que entender o que precisamos, e Ele obrigatoriamente tem que suprir o que precisamos. Ou melhor, o que queremos, porque o que precisamos, Ele promete suprir biblicamente. E Ele nunca falha. Eu tenho certeza que na pior dificuldade de sua vida, você ainda comeu, ainda que tenha faltado uma refeição, não faltou a outra, depois de oração. Ainda que tenha faltado um pouco mais de sofisticação na sua refeição, mas tinha alimento. Porque Ele sempre promete suprir os seus filhos nas suas necessidades. Mas quando falta alguma coisa que está relacionada com os nossos desejos, e nós então concebemos o seguinte Deus na nossa mente: que Deus é esse que não vê que eu quero determinada coisa e Ele não me dá. Isso é conhecer a Deus, a Cristo, segundo a carne. Esse tipo de conhecimento não te produz revelação do amor de Deus, porque Ele está centrado única e exclusivamente em você. Esse conhecimento não transforma, ele não liberta, ele não muda a nossa vida. Embora a Bíblia esteja recheada de textos como esse que eu acabei de ler inicialmente, de Isaías 49, de que Deus nos ama, de que Ele é amor, de que Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, essa verdade ela não penetra no coração da maioria das pessoas. Não penetra porque a maneira com que concebemos Cristo na nossa mente é segundo a carne, não segundo o Espírito. E nós precisamos então de uma revelação. Nós precisamos que o Espírito Santo revele no nosso coração o tamanho, a largura, a altura, a profundidade. O apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, e que como esse amor lhe produzia segurança, mas a maioria de nós caminhamos com Cristo sem conhecer esse amor e, portanto, sem transformação nas nossas vidas. Quem não tem revelação do amor de Deus não é transformado. Vou dar um exemplo bíblico fácil, simples. Judas Iscariotes andou com Jesus por 3 anos de forma íntima, sem jamais ser transformado. É curioso, e eu não estou tomando isso aqui como verdade, mas é algo plausível, como aqueles que já assistiram a série The Chosen, enquanto eu estudava isso eu lembrei disso, como Judas é retratado nessa série, como alguém que decidiu abandonar tudo para seguir Jesus, na seguinte expectativa: ele vai dominar os romanos e eu quero estar do lado dele quando isso acontecer. E que a traição de Judas, segundo a série, e volto a dizer, isto não é bíblico. Isto é uma especulação, uma interpretação a respeito da história bíblica, plausível, diria eu. E que nessa série, Judas então, ele se decepciona com esse Jesus que ele decidiu seguir segundo a carne. Ele se decepciona com esse Jesus que ele esperava que fosse dominar os romanos, ia destronar tudo, ia governar, ia botar Israel no trono, no controle de todas as coisas. E aí a decepção do coração de Judas o leva à traição. Muitos de nós, quando olhamos para Judas, corremos, nos apressamos em emitir juízo, dizendo como é que ele pôde fazer isso. Mas sabe qual é a verdade? Judas somos nós, que criamos a imagem de Jesus segundo a carne, e quando essas nossas expectativas se frustram, Deus não nos prometeu, porque nós não compreendemos as verdades das Escrituras, porque nós não estudamos profundamente o que a palavra de Deus diz, criamos nossas próprias expectativas e nos frustramos com um Deus que nós criamos no nosso interior, não o Deus da Bíblia.
Talvez alguém aqui esteja nessa noite frustrado com Deus. Mas eu quero dizer que você está frustrado com Deus que você criou para você. Eu tenho certeza que você não está frustrado com o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, Ele nunca falha. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Só que você conhece um Cristo segundo a carne, que não tem revelação, que não parte de uma revelação do amor de Deus. Tem um louvor maravilhoso que tem ministrado muito no meu coração, chamado Cristo, que o Alessandro Vilas Boa canta. Parte do louvor diz: Cristo é tudo o que Deus tem para nos dar. E eu acredito que todo cristão que teve a revelação do amor de Deus e chega a essa conclusão, que Cristo é tudo o que Deus tem para nos dar, ele se dá por satisfeito. O coração dele não fica com sentimento de vazio ou de falta. Ele continua pleno. Ele continua dizendo: cara, se Cristo é tudo o que Deus tem para me dar, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Se apesar de andar com Cristo, você ainda fica o tempo todo caminhando nessa vida com o sentimento de que te falta alguma coisa, a revelação que você tem de Cristo, a forma como você conhece a Cristo é segundo a carne, não é segundo o Espírito. Porque a verdadeira revelação de Deus, ela vai nos transformar interiormente para sempre. Tem uma analogia, eu ouvi alguém fazendo essa analogia, eu não lembro quem, que dizia que assim, ter um encontro com Cristo é como você ter um encontro com um caminhão vindo na sua direção com 1 tonelada e batendo em você. Você nunca mais é o mesmo. Você morre. E a grande verdade é que a revelação do amor de Jesus, ela nos constrange ao ponto de nós morrermos para nossas próprias vontades e passarmos a viver somente para a vontade dele, porque nós entendemos o tamanho, largura, profundidade, altura desse amor. Amor esse que é verdade, deveria ser revelado por nossos pais, nossa mãe. Por isso que muita gente tem dificuldade de ter essa revelação, porque seus modelos de autoridade falharam em representar a Deus. E hoje, talvez você conectou com a religião, você vem à igreja e glória a Deus que você vem à igreja, por favor, não me entenda errado. Eu não estou criticando, não estou emitindo uma crítica, eu estou só constatando algo que a gente precisa refletir juntos. Maravilha, continue vindo à igreja, mas eu quero dizer que para além da igreja, para além das atividades da igreja, para além de toda a rotina religiosa, existe um amor que toca no fundo do nosso coração e nos transforma profundamente. E nós precisamos da revelação desse amor urgentemente nos nossos corações, para que a nossa vida cristã não se torne enfadonha, cansativa, pesada, sem vida. Caso você esteja vivendo isso, você talvez já esteja entendendo que é porque te falta uma revelação do amor de Deus. Porque todas as manhãs, quando você acordar e você tiver consciência do amor de Deus, você vai poder dizer, como o profeta disse, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã, e o coração enche de alegria, de amor por esse Deus. É quando Ele é suficiente. Quer ver um outro exemplo bíblico de pessoas que tiveram intimidade com Jesus, mas não foram transformados porque não tinham uma revelação do amor de Deus? Eu costumo dizer que se você acredita na existência de um Deus, mas você não tem a revelação do amor que esse Deus sente por você, acaba sendo só religião. Porque veja bem, do que me serve acreditar em um Deus que existe, mas eu não sei o quanto Ele me ama? Porque quando as coisas vão mal, eu continuo desesperado, eu continuo sem rumo, eu continuo angustiado, como se não tivesse alguém por mim. É porque eu não recebi a revelação do amor. E eu não estou dizendo que aqueles que têm a revelação do amor não sintam algum medo, alguma preocupação, mas eles rapidamente são consolados por esse amor. Rapidamente eles são confortados pela lembrança de que eles têm um Deus que não falha, que trabalha por aqueles que nele esperam, que eles têm um Pai, que eles têm um amor que é revelado por meio da relação materna, por exemplo. Isso os consola. Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. João capítulo 7, do verso 3 ao 5, fala dos irmãos de Jesus. Conviveram com Jesus, conheceram Jesus. Só que eles não tiveram uma revelação de Jesus.
Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Eram irmãos de Jesus. Conviveram com ele, conheciam Jesus segundo a carne. A maioria da nossa concepção de fé, queridos, não está vindo da palavra de Deus, está vindo da nossa cultura. Que diz: ó, Jesus, ele é legal, ele é bom. Aí você, no momento de dor da sua vida, a gente lembra de Deus, da nossa vida, a gente lembra de Deus, a gente vem para Deus, às vezes a gente experimenta de fato um toque do Espírito Santo. Só que isso vai se perdendo com o tempo, eu vou já falar disso um pouquinho. Nós precisamos de uma revelação. Aqui os apóstolos, os irmãos de Jesus, eles conviveram com Jesus sem ter uma revelação de Jesus. Agora veja o que Jesus, ouça só, em Mateus 16, do 13 em diante, Pedro tem essa revelação. Olha o que diz: quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Agora olha a resposta de Jesus para isso aqui. Pode passar. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A revelação do amor de Cristo não é uma coisa que a nossa carne é capaz de produzir. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para que a gente possa perceber. Você precisa buscar essa verdade, você precisa buscar a revelação do amor de Deus para a sua vida. Quer ver um indício de que você ainda não tem essa revelação? É o sentimento de vazio que você carrega com você, embora você esteja professando fé em Cristo. Esse sentimento crônico que te atormenta, que te faz sofrer, chorar, muitas vezes sozinho lá no teu quarto, dizendo: Deus, o Senhor me vê? O Senhor lembra de mim? O Senhor existe? Eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento da nossa caminhada cristã. O que vai fazer diferença vai ser a revelação. A revelação que a gente vai ter do amor de Jesus. Revelação essa que Pedro teve e transformou a vida dele. Nós precisamos urgentemente buscar a Deus para ter uma revelação do amor de Deus. Se a sua mãe falhou em revelar Jesus, se seus pais falharam, nós precisamos buscar urgentemente uma revelação espiritual do amor de Deus para as nossas vidas, para nós sabermos quem Cristo é em nós. Caso contrário, nós caminharemos essa vida cristã de uma forma religiosa, portanto, vazia, muitas vezes cansativa, pesada. Por exemplo, o apóstolo João, quando ele está escrevendo na carta dele, ele fala uma coisa que é muito curiosa. Ele diz assim, que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Mas sabe qual é a realidade da igreja? A realidade da igreja olhando para a palavra e dizendo: isso aqui é muito difícil de viver, é tão difícil perdoar, é tão difícil amar. Porque a grande verdade que é difícil é porque a gente ainda não teve uma revelação do amor de Deus. Porque quando tivermos, isso assume uma outra configuração dentro de nós. E aquilo que antes era pesado passa a ser algo leve e muitas vezes prazeroso andar no centro da vontade de Deus. Como eu dizia agora há pouco, alguns de nós caminhamos, tivemos a nossa primeira experiência com Cristo, mas estagnamos na nossa revelação de Deus. Paramos de ler a Bíblia, paramos de buscar o Senhor, paramos de orar e, por consequência,
Você também parou de ter revelação de Deus, parou de ter revelação de Cristo. E o que a palavra de Deus diz a respeito disso em Oséias capítulo 6, verso 3? Ela diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá a nós, como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Há uma promessa: se você buscar o Senhor, Ele se revelará a você. Quando nos falta a revelação, não é a ausência de Deus, é falta de busca. Quando está nos faltando a revelação de Deus, não é a ausência dele, é falta de busca. Porque o Senhor, Ele se revela para aqueles que o buscam, que o temem. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está sentindo falta de Deus agir na sua vida, de ter o seu ser preenchido por Cristo, de ver suas dores sendo sanadas definitivamente? Busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque revelação do amor dEle para a sua vida, busque a face dEle. A sua vida será transformada, a nossa vida será transformada. A questão é que nós conhecemos o Senhor e na primeira experiência nós o abandonamos. É verdade, olha só, lá em Mateus 11, 28 diz uma coisa muito interessante: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A maioria de nós fica no alívio que Deus tem para dar, não segue para o verso 29, que diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Uma vez, é igual quando a gente está fazendo tratamento para doença. Você está doente e aí você começa a tomar remédio. Quando você toma remédio, você percebe uma melhora. O que você faz? Você para de tomar o remédio. Ah, já estou bem, preciso mais não. E aí eu estava lá na faculdade, o Senhor estava falando isso comigo, porque eu estava conversando com um amigo, e a gente estava falando sobre terapia, que as pessoas abandonam as terapias. E aí ele dizia, é igual tomar remédio. O professor de biologia dizendo, quando o nosso corpo, a gente para um tratamento, se ficar um resquício da bactéria ou do vírus, aquele vírus ele vai sofrer mutação. Quando ele sofrer mutação, ele vai ficar mais resistente àquela droga que você estava tomando, e provavelmente ela não vai conseguir combater mais. Acontece a mesma coisa com a nossa alma. A gente busca Deus, tem uma experiência com Ele. Mateus capítulo 12 fala isso. Só que o que a gente faz? A gente não continua preenchendo a nossa vida de Cristo. Aí aquele demônio que saiu, ele volta, encontra a casa vazia, e por não ter ninguém habitando lá, ele vai, pega mais 7 e volta, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro, porque a gente não prosseguiu em conhecer o Senhor. A gente parou no primeiro alívio, na primeira boa sensação que nós tivemos. A tormenta acabou, a tempestade passou, agora eu posso ficar confortável com o meu controle na mão e ficar zapeando a TV ou ficar passando rios na minha tela, porque agora está tudo bem. Mas quando estava mal, eu estava com o meu joelho no chão, com a minha cara no pó, eu vinha orar o tempo todo. Agora eu não faço mais isso, está tudo bem. Este é o problema. Parou a revelação. Acabou, o Senhor não está mais se revelando para você. E digo mais, talvez você esteja se arrastando para vir à igreja, fazendo uma força enorme para estar aqui. Glória a Deus que chegou. Glória a Deus que chegou, porque o Senhor provavelmente está falando profundamente ao teu coração nessa noite. Nós precisamos então tomar uma decisão hoje, de buscar a face do Senhor. O que acontece com alguém que viu a beleza, o amor, a revelação de Cristo? O que acontece? Filipenses capítulo 3, do verso 8 ao 12. Na canção Cristo, inclusive o pastor Douglas lê esse texto. O que acontece com alguém que teve uma revelação do amor de Deus? O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que acontece com um homem que ele teve uma revelação do amor de Deus? Todas as outras coisas ao seu redor perdem o valor. Muito provavelmente no dia que você tiver uma revelação de Cristo, tudo pelo qual você vem lutando hoje incansavelmente, você vai perceber que não vale a pena. Você está trabalhando de noite, incansavelmente fazendo hora extra, porque eu quero comprar meu carro, eu quero comprar minha casa. E não que essas coisas sejam ruins, não é isso. Mas você vai perceber que haverá uma mudança no seu coração, que você vai perceber que não faz sentido se desgastar tanto por essas coisas. Agora, a beleza, Marcos 10 fala disso, na parábola do jovem rico, é que quando você tiver essa revelação, não significa que Deus não vai te abençoar ou não possa te dar. Pelo contrário, é por meio dessa revelação, é quando você deixa de se esforçar para ter as coisas que você tanto se esforça, para você passar a obter por meio dele. Porque quando o jovem rico ouve Jesus falando assim, pega todos os teus bens e vende e dá aos pobres, vem e me segue. A Bíblia diz que ele se afastou triste. Só que quando ele vai embora, ele não ouve o resto do diálogo com os discípulos de Jesus. E nesse diálogo, os discípulos estão perguntando, e nós, que deixamos tudo para te servir? Jesus diz para ele, em verdade vos digo, que qualquer pessoa que abandonando casas, irmãos, pai, mãe, por minha causa, receberá nesta vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. O que Jesus está querendo comunicar? A verdade espiritual é que você abre mão de todos os seus sonhos. Você abre mão de tudo para ter tudo em Deus. É a remissão. E Ele vai dizer, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É a remissão dos teus desejos. É a remissão do teu coração. Seu coração precisa ser redimido por meio de uma revelação genuína do amor de Cristo, onde Ele baste e Ele possa entregar coisas que não te dominem. E por fim, eu quero ler Lucas capítulo 10, 27, que é um convite do Senhor para nós. Conhecer Cristo verdadeiramente, o amor dele, ter uma revelação da cruz e do que isso significa para nós, vai transformar a nossa vida. E nós precisamos buscar incessantemente, com veemência, essa revelação. Lucas 10, 27 nos convida para que ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a ordenança. Amá-lo a partir de um entendimento, de uma revelação. Você tem essa revelação? Se você não tem essa revelação, você precisa buscar. E você pode começar a fazer isso hoje. Sua vida pode começar a ser transformada aqui, agora. Dedique-se em conhecer o Senhor. Dedique-se em buscar a face dEle. Dedique-se em ter uma revelação do amor dEle. Dedique-se em saber quem Ele é. Dedique-se em saber qual é a vontade dEle para a sua vida. Dedique-se. Não faça as coisas sem entendimento. Não venha, aliás, venha para a igreja todos os domingos, mas não venha só porque isso faz parte da tua cultura. Venha porque você tem uma revelação de Cristo. Quando chegar o domingo ou qualquer outro dia onde a presença do Senhor se fará presente no meio do seu povo, isso queime no seu coração e diz, hoje é um dia que eu vou estar na presença do meu Pai. Eu quero convidar o pessoal do Ministério de Louvor para subir aqui. Nós vamos concluir. Quando eu termino essa mensagem dizendo para você, voltando para Isaías 49, no verso 15. Ainda que uma mãe se esqueça, se você tiver a revelação do amor de Cristo, você vai entender que Ele jamais esqueceu de você. Sabe o que vai acontecer quando você tiver uma revelação do amor de Cristo? Você vai perceber Deus em cada momento da sua história.
quando você não via. Fique de pé em nome de Jesus.